aparece. Tá ok? Ontem nós finalizamos a primeira transparência, quando a gente começou a falar de integração dupla. Hoje a gente vai falar de mudança de variáveis, de integrais duplas. Eu já estou compartilhando a tela, vocês estão visualizando? Sim ou não? Sim. Sim. A gente vai falar de mudança de variáveis, né? Integrais duplas. Como vocês viram lá em cálculo 2, que algumas integrais de uma variável, elas podem ser facilmente resolvidas através do método de substituição de variáveis, também chamado mudança, né? Para a gente resolver certas funções, a gente deveria fazer essa mudança, tá? Então, aqui integração dupla, para o cálculo de certas funções também, nós deveremos fazer essa mudança de variáveis. Então, a gente partindo lá de cálculo 2, quando a gente trabalha com integração simples. Se eu tenho o seguinte exemplo, seno de 2x dx. Não existe nenhuma integral imediata para seno de 2x, certo? A gente tem que fazer uma mudança de variáveis, onde a gente vai chamar o 2x de uma outra variável. Então, eu chamo 2x, por exemplo, de t ou de u. Provavelmente vocês usavam u lá, né? Derivava. Então, a derivada de 2x dá 2dx dt, ou no caso lá era du. Então, dx, que é para fazer minha substituição, seria nada mais que um meio dt. Faço a minha substituição, ficaria um meio de seno de t dt, a integral de seno dt. Seno de t dt vocês têm, que é menos cosseno de t, então o resultado seria menos um meio cosseno de t mais uma constante c, porque eu estou trabalhando com uma integral indefinida, né? Essas mudanças de variáveis podem ser úteis para a integração de funções de mais variáveis. Como vocês verão aqui, integração de funções onde eu tenho 2 variáveis e, posteriormente, quando eu tenho 3 variáveis, tá? A gente faz essa mudança. Para fazer essa mudança, a gente precisa utilizar o conceito de jacobiano. Eu vou relembrar aqui com vocês o conceito de jacobiano de uma função. O jacobiano nada mais é que o determinante das derivadas parciais da minha função de 2 variáveis. E ele tem a notação derrom de x, y em relação a u e v. Então, derivada de x, y em relação a u e v. Como que se calcula? Seria o determinante. Eu vou ter uma função, que é a função de 2 variáveis, tá? Em função de x e y, porém, x e y pode ser escrito em função de u e v. Então, eu vou derivar a minha função x em relação a u, y em relação a v, x em relação a v, y em relação a v, e vou calcular o determinante dessa função. Vou aceitar os colegas aqui. Aí, como seria isso? Vou dar um exemplo clássico. Esse daqui, vocês vão utilizar muito, esse jacobiano aqui, tá? Vou te dar até a resposta aqui, que depois vocês, quando forem fazer a mudança, vocês vão utilizar bastante por causa da base do seu... Tem que aceitar aqui. Tem alguém pedindo entrar? Por causa da sua região de integração, tá? Então, aqui, se eu tenho, uma função cuja minha região de integração aqui fosse dada, vou colocar aqui no cantinho aqui, de toda hora pedindo para aceitar, trava um pouquinho aqui para mim. Eu tenho aqui, ó, x, y, certos conceitos aqui, gente, eu vou passar eles, porque, como eu disse,
lá no início do semestre, às vezes a turma de engenharia, por não ter geometria analítica, tem alguns pontos que eles ficam um pouco prejudicados. Então, eu vou estar passando os conceitos que, na verdade, eu não precisaria nem estar passando para quem já teve geometria analítica, mas vou estar passando principalmente para os alunos de engenharia, tá? Só vou pegar os pontos que a gente realmente utiliza em cálculo 3. Tá ok? Como essa questão aqui que fala de parametrização. Onde eu tenho aqui, que figura é essa daqui? Que eu acabei de esboçar. Que figura é essa daqui que eu acabei de esboçar? Alguém sabe? Círculo trigonométrico? Isso, seria um círculo, uma circunferência, né? Vamos lembrar lá na geometria analítica. Isso aqui seria uma circunferência. Só relembrar antes de eu falar desse jacobiano. Se eu tenho um ponto aqui na minha circunferência, aqui eu vou ter um X. Acho melhor eu apagar e colocar no outro, porque vai ficar embolado. Para vocês entenderem da onde que eu falei aqui que o X pode ser escrito em função de R e cosseno θ e YR seno θ. Acho que aqui eu não coloquei na transparência. Ah, coloquei aqui, ó. Deixa eu vir aqui, depois eu volto lá para determinar o jacobiano. Se eu tenho aqui, ó, isso aqui é um eixo de uma região circular. Então, eu peguei aqui o quadrante positivo tanto em X quanto em Y. Certo? Primeiro quadrante. Suponhamos aqui que seja 1/4 da minha circunferência. Tá? A minha circunferência, de forma geral, a equação da circunferência ela é dada como x² mais y² igual raio ao quadrado. Isso, quem já fez geometria analítica comigo já viu até por que chega nessa equação. Né? Então, a equação da circunferência é x² mais y² igual raio ao quadrado. Certo? Para eu calcular a integral dupla em regiões circulares, utilizando coordenadas cartesianas, o processo se torna muito mais complexo e, às vezes, não é nem possível. Então, para isso, eu tenho que fazer uma mudança de coordenadas, que eu transformo para coordenadas cartesianas para coordenadas chamadas polares, tá? Então, como que eu faço essa mudança? Se eu tenho aqui x² mais y² igual raio ao quadrado. Então, eu peguei aqui, ó, o primeiro quadrante que representa 1/4 da minha circunferência, porque eu já vou escrever as minhas variáveis x e y em função das minhas coordenadas polares. Elas vão estar em cartesianas e já vou passar para polares, né? Então, pegando já o primeiro quadrante, eu consigo fazer esse esquema. Então, se eu tenho aqui x e y, eu vou ter aqui um ponto P, beleza? Um ponto P. A origem até esse ponto P é chamado de quê? De raio. Concordam comigo que vai ser o raio? Se eu tenho aqui, ó, se eu for traçar a minha circunferência inteira, o raio é o segmento que liga o centro da minha circunferência à minha borda da minha circunferência, certo? Então, essa hipotenusa aqui, que é o lado do meu triângulo, é chamado de raio. Eu vou ter esse lado aqui, que vai ser o quê? Y, e esse lado aqui, que vai ser o quê? X. E eu tenho o ângulo θ, certo? Então, a gente vai lembrar lá das relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Tangente nem se utiliza muito, só coloquei aqui. O cosseno. Cosseno é o quê? Cateto oposto. Quem não lembra, ó. Cosseno de θ. Vai ser cateto. Não, cateto adjacente sobre hipotenusa.
o seno de θ, agora sim, que é cateto, oposto sobre hipotenusa. Então, o cosseno de θ, o cosseno do meu ângulo θ vai ser o quê? O cateto adjacente. Qual que é o cateto adjacente? A medida dele é x, né? Vai ser a distância da minha origem até esse ponto x, vale x. Sobre a minha hipotenusa, que é r. Então, o cosseno de θ é x sobre r. Como eu quero escrever as coordenadas cartesianas em coordenadas polares, significa que eu quero escrever em função do raio e do ângulo. Então, eu vou isolar quem que é x. Quem que vai ser x? X vai ser r cosseno θ. Isolei quem que é x. Oi. Tem gente querendo entrar. Deixa eu voltar aqui para atualizar. Ah, atualizou. Voltou a tela para vocês aí? Sim. Tá. Agora, quem que vai ser o y? Escrito em coordenadas polares. O y eu vou usar a relação do seno. Por quê? O seno que eu vou trabalhar aqui com a medida de y. O seno é o quê? Cateto oposto sobre o meu raio. Então, seno é y sobre r. Então, y vai ser o quê? yr seno de θ. Certo? Então, reescrevi aqui as minhas coordenadas cartesianas x e y em coordenadas polares, certo? Se eu substituir aqui na minha equação da minha circunferência, que eu até coloquei aqui, ó, então vou ficar como, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é x, gente? Crianças? R cosseno θ ao quadrado mais R seno θ ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Posso colocar o R ao quadrado em evidência, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, que é a relação fundamental, que isso aqui é igual a 1, quem não lembra, então que é igual ao raio ao quadrado, realmente chega na minha equação, certo? Então, essa mudança de coordenadas aqui é muito importante para vocês vão utilizar muito agora no decorrer do curso, tá? Quando eu faço a mudança de coordenadas cartesianas para polares. É só vocês lembrarem que o x é r cosseno θ, o y é r seno θ. E x ao quadrado mais y ao quadrado, geralmente vocês vão ter que manipular, sempre vai ser o raio ao quadrado, tá? Aí uma pergunta para vocês. Se eu estou fazendo mudança de variáveis, eu queria saber, o meu raio, nesse caso aqui, o meu ângulo, perdão, meu θ, ele vai variar de quanto a quanto? Nesse primeiro caso aqui, ele vai variar de 0 a 90 graus, não é? Porque se eu estou pegando 1/4 da minha circunferência no primeiro quadrante. Se eu quisesse a volta inteira na minha circunferência inteira, iria variar o quê? De 0 a 2π. Vocês vão ter que ter a variação tanto de R quanto do θ, tá? Vamos retornar agora lá atrás, que eu já fiz essa minha mudança. Então, se eu quero determinar o jacobiano... Oi. Tem gente um pessoal pedindo para entrar. André e Bruno. Entraram. Obrigada. Quando eu faço essa mudança de variáveis, tá? Eu preciso determinar o jacobiano da minha função.
A gente está relembrando que seria o jacobiano. Como eu fiz lá, transformei em coordenadas, de coordenadas cartesianas para polares, onde eu escrevi o x e o y em função de r e de θ, como nós acabamos de ver, eu preciso determinar as derivadas parciais e calcular o determinante. Isso que se resume o cálculo jacobiano, tá? Então, a primeira linha vai ser derivada tudo em relação ao meu raio, a segunda em relação a θ. Então, eu vou pegar o meu x, vou derivar em relação ao raio. Então, eu tenho x, que é r cosseno θ, a derivada de x em relação a r é cosseno θ, né? Porque é variável, cosseno vai ser constante. Constante multiplicado pela minha variável vai ser minha constante, cosseno θ. Depois, a derivada de y em relação ao raio, r seno θ. Derivada agora de x em relação a θ. Então, o raio que vai ser constante, eu vou derivar quem? O cosseno, que vai ser menos seno θ. A derivada de y em relação a θ. Vai ficar o quê? O raio é constante, então eu vou derivar o seno, que vai ser cosseno de θ. Então, eu tenho que o jacobiano vai ser dado pelo módulo determinante de cosseno θ, seno θ, menos r seno θ, r cosseno θ. Como calculo o determinante? Multiplicação dos elementos da diagonal principal, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar r cosseno θ ao quadrado, né? Que é cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos, com menos aqui, vai ficar mais r seno ao quadrado de θ. Pela relação fundamental, nós acabamos de ver cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Então, o jacobiano, quando eu faço a minha mudança de coordenadas, né? E a minha região circular, eu reescrevi de coordenadas cartesianas para polares, né, que era um círculo, o meu jacobiano vai ser R, da minha função. Tá? Aí vocês vão perguntar, Isabela, tá, mas aonde que vai entrar esse cálculo do meu jacobiano? Tem gente, acho, querendo entrar aqui. Quando vocês viram, tem mais gente querendo entrar aí atrás, amor de aula. Quando vocês viram lá a integração simples, como que a gente fazia integração simples lá, de função de uma variável? Deixa eu voltar lá. Vocês calculavam o quê? Fazia substituição, né? E calculava quem? O dt, certo? E substituía o seu dx e substituía também a sua variável aqui. Escrevia em função de outras variáveis. O jacobiano faz o papel da substituição do meu dx, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu vou fazer a minha mudança de coordenadas, eu vou ter uma integral dupla em uma região R, na minha função f de x, y, dA. Nesse caso, aqui está em coordenadas cartesianas, porque estão escritas em função de x e y. Porém, nós vimos que o x e o y pode ser escrito em função de outras variáveis, u e v, ou naquele caso, quando eu estou tratando de uma circunferência de r θ, tá? As minhas variáveis aqui seriam r θ, então x e y poderia ser escrito em função de r θ. Então, eu vou fazer a mudança na minha função de integração, vezes quem? Vezes o módulo do meu jacobiano, que nada mais é que o determinante das derivadas parciais. du, dv, que no caso seria, se eu estou numa região circular, dr, dθ, tá? Então, vamos ver, continuar aqui. Aqui a gente já fez a mudança, vamos ver como que ficaria aqui a minha mudança de variáveis na minha integral dupla. Tem mais gente querendo entrar. Então, se eu tenho aqui, ó, como nós vimos, o x pode ser escrito em função de r θ, que vai ser r cosseno θ, e o y também, r seno θ, tá? Então, a gente vai fazer a minha mudança de variáveis. Eu tenho uma função x e y, escrito na região R, só que a gente vai reescrever
Agora, o x e o y a gente vai escrever em função de r cosseno θ e r seno θ. Então, vai ficar f de r no lugar do x eu substituir, tá? Se eu tiver uma função lá, onde eu tiver x, eu substituir por r cosseno θ e o y r seno θ, vezes o quê? O módulo do meu jacobiano, que nesse caso nós vimos que o meu jacobiano, quando a minha região ela é dada por uma circunferência, o jacobiano vai ser o quê? R. Então, vai ser uma integral dupla de f de r cosseno θ, r seno θ, vezes r dr dθ. Se vocês esquecerem do jacobiano, o cálculo vai estar errado. Por quê? Esse jacobiano, como eu disse, ele faz o papel da minha substituição lá, quando eu substituía a derivada, né? Eu calculava, fazia minha mudança de variáveis, calculava a derivada e substituiria seria aquele dx. Aqui está fazendo o meu papel daquele dx lá, se fosse fazer a relação da integração simples, tá? Então, vamos para um exemplo, para vocês verem que é bem tranquilo. Esse aqui está até mais enjoadinho, porque eu tenho até uma reta. Deixa eu pegar um outro aqui mais simples, depois a gente retorna nesse daqui. Deixa eu colocar aqui. Se eu tenho uma integral dupla de uma região R de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado dx dy, ou poderia ser dA, né? Onde a minha região de integração vai ser essa figura aqui, ó. Vou colocar um raio 2 aqui, fica mais fácil. Nesse caso, pode ser só o primeiro mesmo. Faz pedacinho, eu ia colocar embaixo também, depois a gente faz quando for outro. Quero essa regiãozinha aqui, ó. Mas eu vou calcular a minha integral. O raio aqui é 2. X e Y. Eu sei que vai, tem gente querendo entrar. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? A minha região de integração é uma região circular, certo? Toda vez que eu tenho uma região circular, eu vou ter que fazer a minha mudança de variáveis. Ok? Nós vimos que o x, como que o x ele é escrito? R cosseno θ. E o y? R seno θ. X ao quadrado mais y ao quadrado, nós chegamos que é o quê? Que é R ao quadrado, certo? Então, eu tenho x R cosseno θ. Ó, só estou pegando as informações anteriores. O y R seno θ, certo? Nós temos, depois eu passo uma chave no curso. Eu tenho que x ao quadrado
mais y ao quadrado é igual ao quê? R ao quadrado. R ao quadrado, isso mesmo. Nós vimos também que o jacobiano da minha função é R. Então, o jacobiano é igual a R, certo? Então, como que a gente vai calcular? A gente vai fazer a minha substituição, tá? Só que nesse caso, eu preciso verificar da onde até onde que vai o meu raio e da onde até onde que vai o θ. A gente está mudando, né, de x e y para r e θ. Aí eu vou analisar a minha região, a minha figura aqui nesse caso. Nesse caso aqui, o meu raio vai o quê? De 0 a 2, não é? O meu raio. Então, eu tenho que o meu R vai variar de 0 a 2. E o meu ângulo? O θ vai variar da onde até onde? Lembrando que é uma volta inteira. 90. Isso, 0 a 90, que vai ser, no caso, π sobre 2, tá? A gente trabalha em radianos. Ó, 1/4 de volta sempre vai ser de 0 a 90, meia volta de 0 a 180, meia volta até aqui vai ser o quê? De 0 a 270. Se fosse só esse pedaço aqui, ficaria de menos 90 a 90. Uma volta inteira seria o quê? 2π, né? 360 graus. Então, nesse caso, o meu θ, ele vai variar de 0 a π sobre 2. Então, aqui, vocês já viram que, olha só, se eu fosse calcular, determinar os limites de integração, seriam bem mais complicados. Na verdade, nem seria possível, né? Nessa região. Porém, aqui, quando eu faço a minha mudança de variáveis, eu vou ter limites constantes. Então, eu vou ter uma região R' na minha mudança de variáveis, cujos limites das minhas variáveis são constantes. Aí é só fazer a substituição. Eu acho que tem gente querendo entrar. Então, eu tenho ó, a integral dupla na minha região R da minha função x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Ela pode ser escrita como... Aí vocês que verifiquem em função de qual que vocês querem colocar. Pode ser primeiro em relação com os dois constantes, vocês viram, e os limites, se vocês mudarem, é só mudar lá em relação ao qual você está integrando, tá? Então, eu tenho aqui, vou retornando. Posso colocar de 0 a π sobre 2, de 0 a 2. Quem que é x ao quadrado mais y ao quadrado? R ao quadrado. R ao quadrado. Ao quadrado. Vezes o jacobiano. R. Então, eu vou integrar primeiro em relação a quem? Em relação a R, depois em relação a θ. Então, isso aqui para vocês não esquecerem. Jacobiano. Pronto, porque é fácil de resolver. Eu vou ter uma integral dupla de 0 a π sobre 2, de 0 a 2, de R à quinta, não é? dr dθ. R ao quadrado dá R à quarta vezes R, R à quinta. Então, eu vou ter de 0 a π sobre 2, R à quinta, integrando em relação a R,
da R à sexta sobre 6, de 0 a 2, dθ, vai ficar 2 a sexta, é 64? Né? 64 dividido por 6, simplificar não tem como, eu posso simplificar por 2, que dá 32 terços. Isso. Aí vai ser integral de 0 a π sobre 2. Ou pode deixar 64 sobre 6 dθ. É constante, pode sair do meu integrando. Integral de dθ vai ficar 64 sobre 6 θ de 0 a π sobre 2. Vai dar quanto? Pessoas? Não tem Oi, ninguém professor. assistindo a aula. Ou vocês estão assustados ou não tem ninguém assistindo a aula. Tô aqui, professor, tô assistindo. Estamos assustados mesmo, Isabela. Então, eu vou ter 64 sextas vezes π sobre 2, 32 sextos de π. Posso simplificar por 2, 16 terços de π. Ok? Beleza? Certo? Errado? Vocês acham que está certo? Está errado? Confia, não confia ou só acredita? É uma questão de fé, né? Ai, gente, ó. Então, a gente pode fazer esse exemplo aqui, só para que eu fiz já quando eu vou ter só a metade aqui de um círculo, aqui eu vou ter interseção de uma reta com uma circunferência, né? E aí, nesse caso, eu vou ter que determinar qual seria essa interseção, até onde que vai esse ângulo, né? Que no caso, quando eu estou uma reta aqui, que ela é bissetriz do meu segundo quadrante, então significa que vai ter o meu ângulo aqui ao meio, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um ângulo de 0 a 3π sobre 4. Tá ok? Deixa eu colocar uns exemplos para vocês fazerem. Depois a gente retorna nesse. E tem a rosácea, essa figurinha aqui também, que é legal. Aí começa a complicar um pouquinho, mas vamos com calma. Exemplo 2 aqui. Tem mais gente para entrar. Estou pegando um exemplo para vocês fazerem aqui e vou aceitar também, pessoal. Ó, essa aqui tem uma clássica aqui, ó. Eu quero uma integral dupla na minha região R,
determinado por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, tá? R onde R é delimitada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Primeiro, façam só essa parte aqui. Depois a gente junta as partes. Onde é delimitada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Gente, cálculo realmente tem que praticar, porque senão não vai. E aí, vocês estão tentando ou só estão esperando eu fazer? Nesse caso, a base... Está tentando? Beleza. A base da minha região de integração vai ser o quê? Uma circunferência, né? De raio o quê? 1. Nesse caso, eu substituo na raiz que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado. Isso. Eu posso substituir, eliminar a potência com a raiz e ficar só r? Uhum, r dx dy? Isso mesmo. Ah, entendi. Só que lembra que tem que multiplicar pelo jacobiano, tá? Ô, Maicon, é um erro recorrente. Esquecem de multiplicar pelo jacobiano. Tá. Peraí, deixa eu atualizar. Eu tenho que clicar na tela aqui do Meet para atualizar. Chegou ainda não? Eu vou falar com ele aqui. Agora chegou. Tem 2 aqui querendo entrar.
Quando eu estou pedindo, gente, para vocês calcularem, por exemplo, aqui, ó, isso é um exemplo clássico, ó, para calcular o volume de um sólido. O que vocês vão estar calculando? Ele vai estar abaixo do meu, nesse caso aqui é meu cone, e acima do meu disco. Então, é essa figurinha aqui que vocês querem, ó, calcular, esse volume aqui. Essa partezinha desse volume. Então, no caso do exemplo que eu pedi para vocês, aqui tem outra onde aqui. Vai ser também um cone, vai ser abaixo do meu cone e acima desse meu disco de raio 1. Então, vai ser essa figura que eu fiz aqui, ó. Vocês podem colocar até no GeoGebra para auxiliar vocês no processo de visualização. Cadê o GeoGebra? Online. Ó, a minha função lá que eu estou de integração é f de x, y, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? A minha base ela é formada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, o que vocês querem calcular de volume? Vocês querem calcular esse volume aqui, ó. Ih, peraí, eu mexi sem querer. Vou colocar no ângulo aqui, dá para vocês visualizarem. Assim. Dá para vocês visualizarem, né? Ó, o azul é minha função de integração. É meu cone. Aí eu vou ter aqui um cilindro. Eu quero esse volume aqui, ó. Esse pedacinho aqui desse volume aqui embaixo. Tá? Por isso, se vocês visualizarem no plano X e Y aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar o ângulo certinho. Vocês vão ter uma circunferência de raio 1. Não sei se vocês estão dando para visualizar aqui o raio aqui, ó. Quando eu peço para calcular essas integrais duplas, é esse volume que vocês estão calculando. Tá ok? Mas essa primeira parte não é um cilindro. Oi? Essa primeira parte, agora o que a gente está calculando é só o cilindro. Quando você faz, você tem que fazer a mudança. Aí você está fazendo a mudança para depois calcular o volume. Quando você está calculando a integral dupla, você está tendo o resultado do volume desse... No caso, você imagina só, você pegou um chapéuzinho de palhaço de cabeça para baixo, enfiou ele dentro de um cilindro, até a base. Vai ser o que você tem de volume quando você enfia ele de cabeça para baixo, que é esse pedacinho aqui. Lembrando que essa figura é uma figura 3D, tá? Ó, 3 dimensões. Ok? Deixa eu voltar lá, tem mais gente querendo entrar. Conseguiram? Ou não? O valor que delimita, os valores que delimitam o R, no caso, vai ser de -1 a 1 ou de 0 a 1? Por ser 0 a 1. 0 a 1. Ah, então tá fazendo errado aqui.
Então, eu tenho x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E o meu jacobiano nesse caso vai ser o quê? R, certo? O que mais eu tenho aqui de informações? E o raio vai variar o quê? De 0 a 1. E o meu θ? 0,360, 2π. E 0 a 2π. Beleza? Então, eu tenho uma integral dupla, então vai estar ali na região R. Ele agora vai estar na região R'. A raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, que vai ser de 0 a 2π, de 0 a 1. Então, como o colega falou, x ao quadrado mais y ao quadrado é o quê? R ao quadrado. Então, vai ficar raiz de R ao quadrado, fazendo a mudança de variáveis. Vezes o meu jacobiano. Esses limites aqui eu vou integrar primeiro em relação a R, depois em relação a θ, certo? Raiz quadrada de R ao quadrado vai dar o quê? R. Então, vai ser uma integral de 0 a 2π, de 0 a 1, de R ao quadrado, dr dθ. R ao quadrado. Qual é a integral de R ao quadrado? R ao cubo. R ao cubo sobre 3. Isso. De 0 a 1 dθ. Então, eu tenho a integral de 0 a 2π. Substituindo aqui, substituir 0 vai zerar, só o limite superior. Vai ficar 1 ao cubo, que vai dar 1 sobre 3, 1/3 dθ. Então, eu tenho de 0 a 2π, posso tirar aqui, integral de dθ, que vai ser θ, então fica 1/3 de θ, de 0 a 2π. Então, vou ter 1/3 de 2π menos 0, e vai ser 2/3 de π, o volume. Certo? Certo. Agora, eu vou usar esse exemplo aqui, mesmo na função de integração. Só que vai estar entre... A minha região vai estar entre duas circunferências. Mesmo caso, tá? Entre x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Essa é um pouquinho. Vou colocar aqui no GeoGebra para vocês visualizarem o que vocês vão estar calculando. Vou trocar essa cor aqui. Estão visualizando o GeoGebra?
Olha o que vocês vão estar calculando. Ó, eu vou ter 2 cilindros, né? Quando eu coloco no meu espaço, certo? O que vocês acham que vocês vão estar calculando o volume aqui? De quê? Ó, Acho que é da região de 1, no caso, porque x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, o raio é 3, né? Isso. Igual a 3. Isso, e o outro então, raio na verdade, vai ser 1. Então, essa diferença, o volume dessa diferença entre um cone e o outro, né? Entre um cilindro Isso. e o outro. Isso, cuja minha superfície superior, né, Maico, vai ser o cone. O superior vai continuar tendo tipo um chapeuzinho de palhaço para baixo. O superior vai ser esse cone aqui. O inferior vai ser 0. Então, vai ser daqui da minha origem para cima, até encostar no meu cone. Então, vai ser esse pedacinho aqui que você falou mesmo. Desse raio, desse cilindro em vermelho até o extremo aqui desse verde. Vai ser o que cabe aqui dentro. Assim fica mais fácil visualizar. Ó. Eu tenho o vermelho, é essa região aqui. Só lembrando que é 3D, né? Se vocês visualizarem aqui em cima, ó, é isso que o colega falou, gente. Ó, o raio vai ser o quê? De 1 a 3. E a minha região de integração vai ser essa, entre essas duas circunferências. Essa daqui vai ser a minha região de integração. Certo? Beleza? Conseguiram compreender? Assim fica mais fácil colocando. Quando vocês tiverem dúvida, vocês coloquem no GeoGebra. Tem o próprio online mesmo, vocês não precisam nem instalar. A diferença seria que na segunda derivada, ao invés de calcular de 0 a 1, calcularia de 3 a 1, não é isso? Na integral relacionada ao raio, né? Exatamente. Isso, vai ser de 1 a 3. O raio não, de 1 a 3? está delimitado de 1 a 3. De 1 a 3. Tá certo. De 1 a 3? Não, de 3 a 1, né? Que é no maior para o menor? Superior. Tá bom, beleza. Isabela, você tem como voltar só um pouquinho no slide anterior, no finalzinho da resolução da atividade? Tem aí. É esse? Aqui que eu estou falando, Michael, o seu raio, aqui no caso, está de 0 a 1. Só que no outro, como eu vou ter uma... compartilhando na tela, não, professora, perdão. Não está compartilhando? Não, perdão, desculpa. Eu estou achando que eu já tinha colocado. Depois vi o negócio que estava pedindo para entrar. Uma janela. Desculpa, foi mal, que eu coloquei lá no GeoGebra. Agora sim, né? Sim. Ô, Maicon, é só você lembrar que você vai ter uma outra circunferência aqui, ó. Né? Uma deve ser de 0 a 1, outra de 0 a 3, só que você vai querer dessa região aqui fora. Isso aí. Né? Aí, nessa região aqui, o seu raio vai ser de 1 a 3. Então, eu vou fazer esse esboço. Lá. Então, aqui o raio vai ser de 1 a 3. O ângulo vai ser a mesma coisa, de 0 a 2π. A questão mesmo é o raio. Se quiser, pode mudar, já consigo copiar aqui.
Nossa, é muito torto. Então, eu tenho essa circunferência interna. E vou ter essa circunferência aqui externa. Certo? E eu vou querer integrar nessa região toda aqui. Região R. Então, vamos lá. Vamos delimitar aqui o meu R. Ele vai variar o quê? De 1 a 3. Certo? O meu θ de 0 a 2π. Beleza? Aí as outras são umas mudanças que vocês vão fazer. X é igual a R cosseno θ, Y é igual a R seno θ, X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a R ao quadrado. O que mais? O jacobiano de x e y em relação a R e θ vai ser R. Aí é só fazer a mudança. Eu vou ter, a integral vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, minha região aqui, eu tenho uma integral da região R'. A minha região R de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Dx, dy. Então, eu tenho uma integral de 0 a 2π, de 1 a 3. De quem? De raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado vai ser o quê? R ao quadrado. Vezes o jacobiano, que é R. Então, esses limites correspondem a R e os externos θ. O que alterou aqui? Somente o quê? Os limites de integração, certo? Então, eu tenho integral de 0 a 2π de 1 a 3 vai ficar R vezes R ao quadrado, dr, dθ. Integral de R ao quadrado, R ao cubo. Então, tem de 0 a 2π de R ao cubo sobre 3. Essa integral vai ser de 1 a 3 dθ. É superior menos inferior. Cabe até aqui na frente. De 0 a 2π vai ficar 3 ao cubo, que vai dar 27 sobre 3, menos 1/3. Isso. Certo? Certo. Dθ. Então, vai dar 26/3, que posso 26 tirar do terços. integrando, né? Uhum. Integral de 0 a 2π de dθ.
Então, vai ser 26 terços de θ de 0 a 2π. Vai dar quanto? 52π sobre 3, que é igual a 14π. Isso. Não, 14π não, desculpa. 14 não, 52 vai dar... não tem como não. É. Não tem como não, é. Não tem como não. Vai Vai ser... dar aqui 17. Vai ficar assim, 52π sobre 3. É, porque não vai ter exato, né? Isso. Certo, pessoal? Tranquilinha, né? Nem tanto. Aí depois que faz a mudança, a questão é vocês identificarem a mudança de variáveis que vocês estão fazendo. O restante é tranquilo de resolver. Eu não vou continuar nessas daqui, porque eu acho que eu coloquei uns exemplos, como vocês estão começando. Melhor começar com os exemplos mais simples. Depois a gente, semana que vem, a gente retorna nesses aqui. Tem uma outra aqui. São que horas, gente? 7h15. Professora, o Luiz Antônio tá sem microfone, pediu para perguntar para você se Tá. Eu acabei de ver que você vai ser... nesse caso, o Luiz Antônio, nesse caso específico, a minha região, ela vai ser uma circunferência. Toda vez que eu faço a mudança de variáveis, uma circunferência, eu disse lá atrás, né? Nesse caso específico, sempre vai ser R. Eu vou explicar depois, posteriormente, os outros casos, tá? E também, nesse caso específico, a minha circunferência, ela está com o centro o quê? Na origem. E o raio, o centro na origem e um determinado raio. Agora, quando eu deslocar essa circunferência no meu plano, aí tem uma pequena mudança, mas também o pulo do gato é simples, vocês vão pegar rápido. Se vocês pegaram essa anterior, o restante vocês vão tranquilos. Aí tem uma pequena mudança. Aí também depois tem a mudança de coordenadas, quando eu estou falando de uma elipse, de uma hipérbole, e os outros casos. Só que nesse específico, o jacobiano é R, tá? Quando a região é circular, com o raio, com o centro na origem. Às vezes vocês estão mandando mensagem no chat, aí quando eu estou compartilhando não dá para visualizar. Ó, eu vou querer uma integral dupla de uma região R, E elevado a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Não destrava aqui. Isso. Exemplo 3. Quero uma integral dupla de E a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Dx dy. Vai estar delimitado por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E aí? Oi? Vocês estão conseguindo?
vou fazer o esboço aqui, não. Pela equação já dá para vocês visualizarem. Da onde até onde que vai o raio? De 0 a 4. De 0 a 2. De 0 a 4? De 0 a 2, né? Porque é raiz De 0 a quadrada 2. de 4. Isso. De 0 a 2. O raio... de 0 a 2π. O raio não, perdão. O θ de 0 a 2π. Aí é só fazer a mudança, né? Vai ficar E elevado x ao quadrado mais y ao quadrado da R ao quadrado, né? 2R ao quadrado. Uhum. Vezes o jacobiano. Então, vamos lá. Vou colocar as informações aqui. Então, já posso... A minha região R' vai ser... x vai variando de 0 a 2. E θ... 0 a 2. Nem vou colocar aquelas outras substituições. Eu vou ter uma integral dupla da minha região R de E elevado a 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. X ao quadrado mais y ao quadrado dá R ao quadrado. Então, eu vou ter uma integral de 0 a 2π, de 0 a 2, de E elevado a 2, R ao quadrado, isso, vezes o meu jacobiano R, dr, né? Dθ. Agora, como que eu resolvo essa integral aqui? Vou ter que fazer uma substituiçãozinha, né? Vou resolver essa daqui primeiro, ó, a interna aqui primeiro em relação a R. Então, eu tenho, posso chamar aqui de U, quem? 2R ao quadrado. O meu DU vai ser o quê? 4R dr. O que que vocês têm aqui? R dr, né? Então, eu vou ficar 1/4 de DU R dr, que eu vou fazer minha substituição. Então, eu vou ter uma integral de 0 a 2π, de 0 a 2, de E elevado a U, multiplicado por 1/4 de du dθ. Então, eu tenho a integral de 0 a 2π, integral de E elevado a U, E elevado a U, não é? 1/4 de E elevado a U, de 0 a 2, dθ. Quem que eu chamei de U? Esse 1/4 pode sair. É 2R ao quadrado. Isso. E elevado a 2R ao quadrado. Agora que eu vou fazer a substituição aqui, de 0 a 2 dθ. Superior menos inferior. Nesse caso aqui, gente, elevado a 0, né, que vai zerar, vocês têm que considerar, tá? De 0 a 2π vai ficar E elevado 2 ao quadrado, 4, né? Vezes 2, 8. Menos E elevado a 0, 1. Dθ. Elevado à oitava menos 1 é tudo constante, não é? Posso tirar do meu integrando, não posso? Porque eu vou integrar em relação a θ. Então, E elevado à oitava menos 1 sobre 4, vezes a integral de 0 a 2π, dθ. Integral de dθ é θ, então fica E elevado à oitava menos 1 sobre 4,
De θ, quais são os limites de θ? De 0 a 2π. E elevado à oitava menos 1 sobre 4 vezes 2π menos 0. Então, vou poder simplificar aqui, ó. Então, vai ficar e à oitava menos 1 vezes π sobre 2. Beleza? Certo? Maicon, você conseguiu chegar nessa? Tava caminhando junto com você aqui. Mas eu entendi o que você fez. Para vocês finalizarem, só para falar de uma coisinha antes de finalizar a aula. Mas vocês tentem refazer em casa essas questões. Para treinar. Olha só. Vou falar outro significado, outro ponto aqui importante. Quando a gente estava vendo esse exemplo aqui, ó. Cadê? Estou fazendo a minha mudança de variáveis, a minha Isabela? mudança de região. Oi? Estão fazendo uma pergunta lá no chat. Deixa eu voltar. Ele está perguntando por que você derivou o e elevado ao quadrado, não o e elevado a 8. Deixa eu voltar na questão. O Luiz Antônio, porque eu não posso substituir de uma vez. Eu não posso substituir antes, não. Eu tenho os limites de integração, no caso aqui que vamos ter falado, é R aqui, do meu raio. Da onde até onde que ele vai. Nesse caso aqui, ainda eu vou ter... Aqui vai ser 2, aqui para 0. Mas se for entre dois raios, esse resultado vai dar totalmente errado.
Então, primeiro você tem que integrar em relação à sua variável e depois fazer a substituição. Tá? O que eu ia falar? Ah, tá, da região. Quando eu falo que eu estou fazendo essa mudança, o que realmente eu estou mudando aqui, ó? Vou partir lá do primeiro exemplo que eu passei para vocês. Eu tinha essa região aqui, R. Aí eu falei que eu fiz a mudança para R'. Então, significa que eu transformei essa minha região, que nesse caso ela é circular, né, que é 1/4 do meu círculo, para uma região que vai ser em função de R e θ, porém, ela vai me dar aqui o quê? Uma região retangular, que nós vimos que é bem mais simples de calcular. Que vai de 0 a 2 e 0 a π sobre 2. Então, eu peguei, transformei essa minha região R para essa região R'. Ela é mais fácil de calcular. Por isso, quando eu faço essa mudança. A mesma coisa nesse exemplo aqui. Eu tinha essa região R aqui em vermelho. Aí eu fiz a minha mudança de variáveis. Então, eu vou ter uma nova região. Vai ser em função de R e θ, certo? Só que, então, aqui, o meu R vai ser de 0 a 1, o meu θ de 0 a 2π. Então, vou ter essa nova região aqui. R'. Essa nova região de integração. Que equivale à mesma área dessa daqui. Vou passando a mudança. A mesma coisa aqui. Só que aqui, especificamente, eu vou colocar aqui pequeno aqui assim. Seria o quê? O meu raio iria de 1 a 3 e o meu θ de 0 a 2π. Então, a minha região seria esse retângulo. R'. Então, toda vez que eu estou fazendo a minha mudança de variáveis, eu estou transformando a minha região circular em uma região retangular. E como nós já vimos que é bem mais fácil de calcular. Tá? O que eu vou deixar para vocês de tarefinha? Deixa eu ver se eu coloco. Vou deixar 2 exercícios para vocês. Semana que vem a gente vai retornar nesses aqui, que aí vocês já vão ter a noção do que foi feito. Os outros é só aplicação mesmo, quando eu tenho o deslocamento da minha região, do meu plano. Aí está todo passo a passo. Vocês podem até dar uma olhada para adiantar. E quando a minha outra região, ela não vai ser circular, também deve fazer minha mudança de variáveis, tá? Eu tenho aqui um trapézio e eu vou transformar ele numa região retangular. Aí deixa eu retornar lá em cima, onde que a gente está. Quero 3. Quero que vocês tentem. Questão 4, que vai ser a integral R de x dx dy, bem simplesinha. Só que R é delimitada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x igual a 0.
Essa é a questão 4. Então, já não é uma circunferência centrada aqui na minha origem. Vocês vão ter que fazer uma manipulação algébrica. Tá? Vai ter que mexer um pouquinho na minha equação. E a outra... Não, tenta só essa por enquanto. A outra depois a gente... Só a 4. Quem não teve geometria analítica, vocês vão ter, para determinar aqui qual o raio dessa circunferência, vocês vão ter que usar o método de completar quadrados, tá? Vou dar uma pesquisada, dá uma olhada também. Se vocês olharem no restante do material, vocês vão compreender como vocês vão determinar os limites quando está deslocado. Quando está deslocado no meu eixo X, estou fazendo deslocamento aqui, ó. Minha circunferência antes era centrada, né? Agora eu vou ter uma circunferência deslocada em X. Em Y permaneceu a mesma, só desloquei em X. O meu X vai variar em R cosseno θ. Tá? Agora, se fosse em Y, seria R seno θ. Que são as mudanças correspondentes a eles. Então, só para vocês já verificarem aí o que vocês vão ter que fazer. Ok, pessoal? Hoje eu fui bem devagar mesmo para vocês compreenderem. Reveem a apresentação, dá uma olhada no livro também. Não deixa para a última hora não, tá? Como eu falei ontem, no final do mês eu vou dar um teste para vocês. Eu pretendo terminar tudo de integração dupla e já começar a integração tripla. Tá tudo bem? Por hoje é só. Se quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, podem ficar até o final. Vou parar a apresentação aqui. Salvar lá para vocês. Boa noite. Boa noite, professora.